Bom, ele mostrou que a partir das relações de produção, quais são as relações de produção? A forma de propriedade e as relações de trabalho, e de um determinado nível das forças produtivas, ciência, técnica e força de trabalho, se organiza toda a vida social. Toda a vida social se organiza a partir disso aí, das relações de produção e das relações de trabalho. Que a sociedade, a vida social, é perpassada por contradições, não é? Que os seres humanos vivenciaram várias formações socioeconômicas, que a partir de determinado momento na história, surgiram a propriedade privada, as desigualdades materiais, a luta de classe, o Estado, o direito e inúmeros outros complexos sociais. Todos esses complexos sociais foram construídos pelos homens em determinado momento do desenvolvimento social, né? Por isso o marxismo ele deixa bem claro que a propriedade privada nem sempre existiu, o Estado nem sempre existiu, o direito também foi construído em um determinado momento histórico da humanidade. Bom, mostrou que a luta de classes é o motor das grandes transformações históricas, que frente à classe explorada e oprimida, o Estado comparece como representante da classe dominante nos momentos de crise e de intensificação da luta de classe, para preservar a propriedade privada e a dominação social, política e econômica. Ele mostrou que, frente à exploração do trabalho e à situação social dos explorados, o Estado age mediante políticas paliativas, sem atingir as raízes, as causas das mazelas sociais. Mostrou que, nas instituições políticas das sociedades de classe, a classe dominante cria mecanismos para legitimar a sua dominação e simular a participação da população trabalhadora nas decisões políticas do Estado. Mostrou que a emancipação política, cidadania, direitos políticos, civis, sociais, nos limites da sociedade burguesa, é essencialmente limitada e controlada. Que ser cidadão na sociedade burguesa não significa deixar de ser explorado. Ser cidadão não significa deixar de ser trabalhador assalariado. Ele mostrou que somente a emancipação humana, por meio da revolução social, é capaz de abrir uma nova etapa na história da humanidade. Mostrou que o capitalismo é de todas as formações econômicas anteriores, a que chegou mais longe no desenvolvimento da ciência, da técnica, da indústria, da organização e divisão social do trabalho e a internacionalização da vida econômica, social, política e cultural. Que as condições para o socialismo estão postas. O conflito fundamental que está se expressando hoje, não é à toa que a luta de classe tem se intensificado na Europa, não é que os trabalhadores voltam, a juventude, camponeses, trabalhadores, funcionários públicos, voltam a se organizar com toda a força na Europa. Isso é produto da crise social, da crise econômica, da crise ambiental que nós estamos vivenciando hoje. Então veja, o Marx ele demonstra que as condições para o socialismo estão postas. Qual é a base dessas condições? É o conflito entre as forças produtivas, o alto desenvolvimento da ciência e da técnica, que se esbarra na forma de organização da sociedade, na propriedade privada. Então a ciência e a técnica na sociedade capitalista não pode ser utilizada plenamente. Ela só é utilizada no limite dos interesses do capital. O próprio capital, ele se incumbe de controlar as experiências e os processos científicos. Os maiores laboratórios que produzem hoje a ciência de ponta em todas as áreas, inclusive na medicina e na área farmacêutica, são controlados pelos grandes conglomerados econômicos internacionais. Mostrou que o proletariado na sociedade burguesa produz a riqueza material, produz e valoriza o capital. É a classe revolucionária que concentra os interesses gerais de uma nova humanidade. Que o proletariado deve se organizar politicamente, através do Partido Revolucionário e as suas organizações coletivas, sindicatos, associações, a Internacional, os conselhos populares, etc. Que a revolução não é um ato de minorias, de intelectuais, grupos armados e bem treinados, mas da maioria oprimida, proletariado, assalariados, não proletários, camponeses, estudantes, intelectuais, a pequena burguesia arruinada, da sociedade sob a direção da classe operária, que para Marx era a classe fundamental do sistema capitalista. Que a luta de classe leva ao desenlace da tomada do poder do Estado,
e a construção das bases sociais e materiais do comunismo. Que tão logo chega ao poder, o proletariado, em aliança com os demais explorados, devem socializar os meios de produção, terras, máquinas, fábricas, indústrias, sistema financeiro, banco, comércio interno e externo e toda a economia, organizar coletivamente a produção, a distribuição e o consumo, avançar na ciência e na técnica, resolver o problema agrário e desenvolver a educação e a arte. O Estado proletário deverá ser extinto junto com as classes sociais e, em seu lugar, organizar uma sociedade baseada no trabalho associado, nos conselhos populares e nas decisões e execução das tarefas coletivas. A extinção do Estado, das classes sociais e a produção coletiva serão prenúncio do comunismo, da vida social em que os indivíduos terão a possibilidade de se desenvolver plenamente, trabalhar somente o indispensável e se dedicar às tarefas mais elevadas do pensamento. Bom, aqui algumas das obras que foram publicadas no Brasil, né? Manuscritos. Inclusive uma das colegas aí estava lendo, devorando os manuscritos econômicos e filosóficos, que é muito bom. Aliás, esse gesto me deixa mais feliz do que muitos outros gestos, né? Sinal que há interesse em estudar diretamente o pensamento de Marx. Bom, a questão judia, né, que é um texto importante também de Marx, onde ele analisa a relação entre emancipação política e emancipação humana. Os manuscritos é a primeira crítica que o Marx faz ao capitalismo, mas aqui o Marx ainda era muito filósofo, né? A teoria que ele desenvolve aqui em 1844 ainda é uma teoria onde predomina muito o raciocínio filosófico. Então o texto é muito abstrato, apesar dele utilizar já as categorias da economia política, mas o texto ainda deixa muito a desejar. Mas é a primeira vez que o Marx faz a crítica da propriedade privada, certo? A ideologia alemã, onde ele desenvolve a concepção materialista da história, de forma sistematizada, né, de forma plena. A Sagrada Família, que é onde ele se apresenta pela primeira vez como materialista, né? Ele deixa bem claro, olha, eu sou um pensador materialista, eu parto da concepção materialista da filosofia. Ela é a base para o desenvolvimento das minhas concepções econômicas. O Manifesto Comunista, que foi o primeiro programa da classe operária, né, surgiu em fevereiro de 1848, exatamente no momento onde explodiam as revoluções na Europa, no ano de 1848. Foi a primeira vez que se fez uma análise completa do capitalismo, do desenvolvimento histórico do capitalismo, e se apresentou pela primeira vez o programa As Reivindicações da Classe Operária. A Origem do Capital, que é um texto que no Brasil foi publicado separadamente, mas ele é um texto final do livro 1 do Capital. A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, que foi um livro que o Engels publicou quando ele tinha 20 e poucos anos, era muito novinho, né? Nessa época ele estava trabalhando nas empresas do pai dele. O pai dele era um rico industrial, como eu falei para você, tinha muitas fábricas na Inglaterra, em Manchester, e ele viajou para a Inglaterra e lá ele tinha muita curiosidade. Ele já fazia parte do movimento jovem hegeliano, já tinha uma visão crítica da sociedade. Ele procurava observar como é que vivia a classe operária, como é que a classe operária trabalhava, como é, né, o processo de exploração na Inglaterra. E das observações que ele fez, ele produziu esse texto, que é um dos textos mais bonitos, mais profundos e mais justos que já foram produzidos na história da humanidade. E para mim é um texto que funda a concepção marxista. É exatamente esse aqui, a situação da classe trabalhadora na Inglaterra. O 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que é quando Marx analisa a experiência do golpe de Luiz Bonaparte na França. Salário, Preço e Lucro, que é uma introdução à economia política, um texto muito bom para quem está iniciando, né, o estudo do marxismo. Primeiro livro sobre a economia de Marx foi esse aqui, Contribuição para a Crítica da Economia Política, que ele publicou em 1859. Foi a primeira obra econômica de Marx, essa aqui, ó. Formações econômicas pré-capitalistas, onde Marx analisa todas as formações históricas anteriores ao sistema burguês, ao sistema capitalista. Muito bom também esse texto. O Capital, né, que vocês sabem que são 4 volumes, o Capital. Cada volume é dividido em vários livros. Cada livro é isso aqui, ó. Então quem está pretendendo aí, no próximo ano a gente está se preparando agora no LEMAX para no próximo ano iniciar o estudo do Capital.
Então vocês estão convidados aí para iniciar essa leitura junto com a gente. Eu acho que vai ser a primeira vez na Bahia que se faz um estudo completo do Capital. Esse é o nosso objetivo a partir do próximo semestre. Aqui os Grundrisse, aqui está em inglês, mas é um texto muito importante que Marx escreveu. Na verdade são as anotações que o Marx fazia quando ele estava elaborando os textos do Capital, que ia compor o livro 1 do Capital. Então as anotações que ele fez foram publicadas já no século XX, na União Soviética, né, com o nome de Grundrisse, que é uma obra muito importante e pouquíssimo lida, principalmente no Brasil. Aqui trabalho assalariado e capital, que também é uma espécie de introdução à economia, ao pensamento econômico. A origem da família da propriedade privada do Estado do Engels, né, que é uma análise muito importante sobre a formação dessas três instituições, a família, o advento da propriedade privada, com a agricultura, com o surgimento da agricultura e a domesticação dos animais, e a origem do Estado nesse processo aí. O Anti-Juning, que nós estamos estudando, inclusive no LEMAX atualmente, que é também uma introdução ao marxismo que foi elaborada por Engels. Bom, veja, essa foi a trajetória que nós fizemos até agora. O importante hoje é a gente compreender como o marxismo evoluiu a partir de Marx. Vocês sabem que o marxismo ele não se limita, não se restringe apenas às obras de Marx e Engels. O que Marx e Engels fez foi fundar essa nova concepção de mundo. Mas veja, de lá, desde a morte de Marx até o presente momento, o marxismo ele deu passos muito largos no desenvolvimento teórico. Não só no desenvolvimento teórico, mas ele se articulou firmemente com os movimentos sociais, com as lutas sociais, né? Então veja, na época de Marx, o Marx ainda viu as suas ideias influenciarem os militantes de diversos países na Europa, né? Ele sentia isso. A concepção marxista começava a ter um peso dentro do movimento operário, mas as concepções que predominavam ainda nos movimentos sociais europeus eram as concepções anarquistas e as concepções utópicas, do socialismo utópico. Mas veja, aos poucos, né, o marxismo ele foi se impondo frente a essas outras concepções que predominavam no movimento operário. De forma que, né, ainda em vida, o Marx ele vai ver as suas concepções começando a germinar, começando a ter influência sobre a organização do movimento operário. A primeira influência que o Marx teve, mais claramente sobre o movimento operário europeu, foi na formação do Partido Social Democrata Alemão, o chamado Partido Operário Socialista Alemão. Esse partido ele foi fundado em 1869. Na época, né, ele foi resultado de uma fusão de marxistas, de vários militantes que eram marxistas, eram discípulos de Marx, com militantes, lutadores que pertenciam à Associação Operária Alemã, de influência lassaliana. Lassalle, né, Ferdinand Lassalle, era um advogado alemão que tinha muita influência no movimento operário. Ele se dizia discípulo do marxismo, né? Ele mesmo falava que era discípulo das ideias marxistas, mas na verdade ele não era. Ele era um autor extremamente reformista, né? Ele lutava apenas pelo alcance de direitos, por reformas, diferentemente do pensamento marxista, diferentemente de Marx e Engels, que lutavam pela real superação do sistema capitalista. Mas aí em 1869 ocorreu a fusão desses dois setores, dos marxistas com os lassalianos, os adeptos de Lassalle, e foi formado o Partido Operário Social-Democrata Alemão. Esse partido, até começos do século XX, foi o principal partido no mundo todo. Era a principal organização. Eles tinham milhões de militantes, milhões de filiados. Eles tinham uma força muito grande. O Partido Social Democrata Alemão tinha uma força extraordinária. Dirigiam uma grande parte dos sindicatos, das organizações, das centrais sindicais, né? Mas depois esse partido se degenerou, né? Ele foi se adaptando cada vez mais à ordem capitalista, até se tornar o que nós conhecemos hoje como social-democracia. Na época de Marx, social-democracia era os revolucionários,
eram os comunistas, né? Eram os socialistas. Depois, no século XX, a social-democracia vai se tornar um partido da ordem capitalista, igual ao que ele é hoje. Se nós pensarmos que o PSDB se chama Partido Social Democrata, por aí vocês tiram, né? Aqui chegou a social-democracia no século XX. Se fosse na época do Marx, um partido que se chamasse Partido Social Democrata, PSDB, provavelmente o PSDB seria o Partido Comunista do Brasil, né? Mas nós sabemos que é um partido da burguesia. Em 1875, vai ter a fusão do Partido Operário com a Associação Operária Alemã, tá certo? Em 1889 vai ter a fundação da Segunda Internacional. Mas já antes, em 1864, o Marx e Engels, juntamente com uma série de outros lutadores, fundaram a Primeira Internacional, que era conhecida como Associação Internacional dos Trabalhadores. Essa organização internacional ela foi muito importante na história da luta do proletariado no mundo todo. Por quê? Porque foi ela que organizou os diversos partidos, as diversas agremiações que lutavam de forma isolada na Europa. Né? O movimento operário na Europa estava tão fragmentado por conta das várias derrotas sofridas pelo proletariado, que cada partido lutava de forma isolada nos seus países. Você não tinha uma articulação dessas lutas, você não tinha a organização internacional dessas lutas. Então veja, coube a Marx e a Engels fundar, em 1864, a primeira organização importante na história do movimento operário mundial, que foi a Associação Internacional dos Trabalhadores, conhecida como a Primeira Internacional. A Primeira Internacional ela vai durar até mais ou menos 1872. Ela só vai ser extinta em 1876, mas a partir de 1872 ela já não exerce nenhuma atuação de peso no movimento operário. O que é que vai fazer com que a Primeira Internacional ela se extingua? Vai ser exatamente a luta política que vai acontecer no seio da Primeira Internacional entre os marxistas e os anarquistas. Né? O anarquismo ele vai conseguir um peso grande dentro da Primeira Internacional, vai ter muito conflito entre os marxistas e os anarquistas, porque eles tinham concepções radicalmente diferentes sobre tudo. A única coisa que os anarquistas e os marxistas tinham de comum é que ambos diziam lutar pelo comunismo. Tinham como objetivo estratégico, como objetivo final da sua luta, não é? O comunismo. Mas veja, como chegar até o comunismo? Como organizar o movimento operário? Quais são as formas de luta que os trabalhadores devem utilizar no seu dia a dia? Quais são as conquistas, os direitos, as reivindicações que os operários devem lutar? Qual é a relação entre o movimento operário e o Estado? Veja, eles tinham concepções completamente diferentes. Os anarquistas, por exemplo, no início, eles eram contra as organizações da classe operária. O Proudhon, fundador do anarquismo, ele era radicalmente contrário às greves. Ele achava que o proletariado não devia fazer greve, nem muito menos fazer qualquer movimento político. Ele achava que os trabalhadores deveriam simplesmente organizar cooperativas. Né? Ele tinha uma proposta, o Proudhon, que era muito interessante. Inclusive hoje, essa proposta está sendo posta em prática por setores ligados às finanças, né? O sistema financeiro, que é os bancos, que são os bancos populares. Na época, o Proudhon, ele jogou essa proposta que o movimento operário deveria fundar um banco chamado Banco do Povo, e esse banco deveria dar financiamentos, né, sem juros ou a juros muito baixos, para que os proletários pudessem fundar cooperativas e pequenas empresas. Então veja, não tinha como você conciliar o marxismo com o anarquismo. Porque primeiro, o marxismo, ele deixa bem claro que a emancipação dos trabalhadores deve ser obra dos trabalhadores. Os trabalhadores devem lutar por suas condições de vida e trabalho, devem lutar por direitos, se organizar, né, nos sindicatos, nas associações, nos seus partidos, e lutando por essas condições de vida, ele vai desenvolvendo a sua consciência, até chegar um momento em que ele seja capaz de tomar o poder do Estado e construir
desenvolver a sociedade comunista. Os anarquistas, eles eram radicalmente contrários a essa postura do marxismo. Eles achavam que os trabalhadores deveriam se contentar com as pequenas empresas, as cooperativas, né? Deveriam fundar comunas. Cada comuna, né, deveria ser estruturada, organizada de tal forma que todo mundo tivesse liberdade absoluta de fazer o que bem quisesse. E mais, a concepção que os anarquistas tinham do Estado era muito diferente da concepção marxista. Por exemplo, eles achavam que o Estado iria desaparecer automaticamente, tão logo os trabalhadores chegassem ao poder do Estado. Só que a experiência do movimento operário e da Comuna de Paris mostrou exatamente o inverso, que o Estado ele não desaparece automaticamente. Os trabalhadores, uma vez de posse do poder do Estado, eles vão fazendo as transformações, as mudanças, até que se criem as condições materiais para a extinção do Estado. O Estado só vai se extinguir no momento em que as condições econômicas para isso, né, a extinção das classes sociais, a presença da abundância econômica, essas são as condições materiais para que não haja qualquer relação de força, qualquer relação de política entre os indivíduos. Os indivíduos só podem se associar de forma humana, se associar de forma completamente autônoma, não é? Se você criar as condições materiais para isso. Se você tiver escassez, se você tiver luta de classes, o Estado necessariamente vai continuar existindo. Porque o Estado ele é produto, segundo nós colocamos na aula anterior, exatamente do processo de luta de classe. O Estado ele só surge no momento em que surgem as classes sociais e a luta de interesses materiais entre essas classes. Então, para que o Estado possa se extinguir de uma vez por toda e os proletários, os trabalhadores, os explorados possam viver e se organizar de forma autônoma, né, na sociedade, através do trabalho associado, é necessário que se criem essas condições materiais para isso. Bom, em 1889 vai ter a fundação da Segunda Internacional. O Engels ele vai participar plenamente da fundação da Segunda Internacional. Aí, o Marx já tinha morrido. O Marx morreu em 1883. Então, ele não viu a fundação da Segunda Internacional. Mas o Engels ele viveu até 1895. E ele participou ativamente, apesar de ele já estar com uma idade muito avançada, já estar vivenciando várias doenças, né, dessa etapa da vida, mas ele participou plenamente, orientando a militância nos diversos países, não é? Ajudando a elaboração do programa político da Segunda Internacional, né? Participando das batalhas teóricas na Europa. Ele vai produzir muitos textos importantes, apesar de ele já estar muito velho. Ele vai dar contribuições muito significativas para o marxismo, no campo da ciência, porque o Engels era um ávido estudioso das ciências. Ele estudava todos os campos da ciência. Ele tem dois textos, um chamado Antijúnico, que eu coloquei ali para vocês, e o outro chamado Dialética da Natureza, onde ele sistematiza todas as conquistas de todas as ciências de sua época, inclusive das matemáticas. O próprio Marx desenvolveu vários textos sobre matemática, que não foram publicados ainda sequer em português. Então ele era um ávido estudioso das ciências, né? E ele dizia, a ignorância não faz bem a ninguém. Todo lutador, todo marxista, todo revolucionário deve estar atento aos avanços da ciência. Ele deve estudar mais do que qualquer pensador da sociedade burguesa, porque o objetivo dele é avançar no conhecimento e colocar esse conhecimento a serviço da humanidade, a serviço dos explorados. Então veja, ele participou ativamente da fundação da Segunda Internacional. No final do século XIX, já era muito patente a influência do marxismo. Praticamente todos os partidos operários fundados na Europa tinham como referencial principal as ideias de Marx e Engels. Não é? Todos. E o final do século XIX vai ser importantíssimo para a luta do proletariado no mundo todo. Vão surgir vários partidos importantes. Partido Operário Italiano, né? Aqui mesmo, na Europa toda vai germinar, em cada país vai germinar um partido operário socialista. Aqui na América Latina,
Os primeiros partidos marxistas vão surgir exatamente aí, na Segunda Internacional, né? O primeiro deles vai ser na Argentina. A Argentina vai ser pioneira no movimento operário, né? e na difusão das ideias marxistas na América Latina. Depois, já no século XX, né? Já na década de 20 do século XX, é que vai surgir o Partido Comunista Brasileiro. Bom, aqui também, no final do século XIX, vai surgir um elemento importante na história do marxismo. Por quê? Porque vai haver uma divisão no movimento socialista internacional. Vai surgir um pensador, um militante do Partido Social Democrata Alemão, chamado Eduard Bernstein. O Bernstein ele vai elaborar um livro chamado Socialismo Evolucionário. O nome do livro, o título do livro já dizia tudo, né? Porque a concepção de Marx era socialista revolucionário, né? O objetivo central do marxismo era o quê? Compreender a realidade para transformar o capitalismo e construir a sociedade socialista, né? Através do movimento da classe operária, dos explorados. O Eduard Bernstein ele vai se contrapor às ideias revolucionárias de Marx. Ele vai produzir essa obra intitulada Socialismo Evolucionário, né? E vai defender que as ideias de Marx sobre o materialismo histórico, né? E sobre também a revolução no século XIX estava ultrapassada. Ele vai dizer, olha, o Partido Social Democrata não deveria mais lutar pela transformação do capitalismo. O que os socialistas deveriam fazer era vencer as eleições, disputar as eleições, né? Conseguir vagas no parlamento, entrar nos governos burgueses e a partir dessa luta no interior das próprias instituições capitalistas e conseguindo reformas gradualmente, melhorando a sociedade capitalista. Então o Eduard Bernstein ele vai causar a primeira cisão no interior do movimento socialista internacional. Essa obra dele vai ter grande repercussão no marxismo, né? Parte dos lutadores, dos militantes marxistas vão aderir a essas novas ideias de Eduard Bernstein, e a partir de então o movimento socialista internacional vai se dividir em duas alas principais: os revolucionários de um lado, os marxistas revolucionários de um lado, e do outro os marxistas reformistas, que lutavam só por reformas, pelo melhoramento, pela humanização do capital. Bom, isso aqui no final do século XIX. Quais eram os principais teóricos desse momento? Inclusive eu peguei aqui para vocês conhecerem, é importante que vocês fixem bem. É difícil, né, fixar a imagem de cada um desses pensadores. Mas ao longo do tempo, quando a gente vai aprofundando as nossas ideias dentro do marxismo, a gente vai conseguindo compreender melhor, fixando esses autores, não é? Augusto Bebel, que foi um dos grandes militantes marxistas do Partido Social Democrata Alemão, foi o primeiro marxista a produzir um livro, uma obra sobre a questão da mulher, analisando, não é, a situação da mulher na sociedade capitalista, o processo de opressão que a mulher vivenciava na sociedade capitalista, no interior das famílias, no interior das instituições. E é a primeira vez que um marxista elabora uma política, um programa revolucionário para a organização das mulheres no movimento socialista. Então o Augusto Bebel ele teve uma importância extraordinária na Europa, né, no campo do movimento marxista. William Liebknecht, também um dos grandes expoentes do Partido Social Democrata Alemão, da época ainda de Marx e Engels. Todos eles aqui viveram na época de Marx e Engels. Alguns deles, inclusive, se correspondiam com Marx, né, mas tiveram uma relação muito mais próxima com Engels. Porque eu falei para vocês que o Engels morreu, morreu quase 12, 13 anos depois de Marx. Então eles tiveram uma relação muito mais próxima, mais influenciados pelo Engels. Kautsky, que é muito conhecido, né, entre os marxistas, que era considerado como o principal pensador, principal militante do final do século XIX, início do século XX, produziu muitas obras importantes sobre o marxismo, difundiu as ideias marxistas na Europa. Então ele foi um militante extraordinário, apesar de depois ele ter se convertido, né, ao pensamento burguês.